Estamos começando mais um Conde UIC, que é o nosso estudo da lição com a nossa equipe, os nossos colaboradores aqui da GUIC. Você é muito bem-vindo por estar aqui conosco. E hoje nós estamos com a Elisa, com a Gabi, comigo, Noemi, que você está aqui mediando o nosso momento de conversa. E já estamos juntos, né, há alguns dias. Já passamos por 11 lições. E hoje nós chegamos na 12ª lição. Já dando um spoilerzinho, né, que semana que vem, felizmente, a gente vai acabar esse trimestre, que foi tão especial, né, com o tema conflito. Trouxe, assim, muito esclarecimento para algumas coisas que a gente já sabia, a gente foi mais aprofundado, mais alicerçado nisso, né? Mas, como a própria Bíblia diz, com a lição de hoje, né, a lição hoje é a 12, então ainda não é o fim, semana que vem é. Mas o título da lição de hoje, que a gente vai conversar um pouquinho, se chama Momento da Verdade. E o que é este momento da verdade? O que nós vamos passar? Como nós iremos enfrentar e viver este momento? E eu não pude deixar de lembrar de um texto de Mateus 24, até no dia de quarta-feira vai falar de Mateus 24. Mas lá no comecinho de Mateus 24, Jesus, quando ele explica para os discípulos o que vai acontecer, no verso 8 ele diz, tudo isso será o início das dores, isso será o começo, mas não será o fim. Então, na nossa lição de hoje, a gente vai ver alguns avisos, alguns momentos de polarização, muitas divisões no mundo, que são coisas que nós já estamos vivendo, mas que ainda não é o fim, é o princípio das dores, né? Como a gente sempre diz, é como uma grávida nos momentos do seu parto. A partir do momento que ela começa a entrar em trabalho de parto, as contrações delas vão aumentando. Então, ela vai ter uma contração a cada 2 horas, depois vai diminuir para 1 hora, depois vai diminuir para minutos entre uma contração e outra. E é a mesma coisa que nós estamos vivendo. Porque muita gente vai dizer, a gente já está tendo guerra. Desde que o mundo é mundo, a gente tem guerra. Desde que o mundo é mundo, as pessoas brigam. Desde que o mundo é mundo, as pessoas se matam, né? A primeira família do mundo foi destruída por causa de um assassinato. Mas não é assim, porque já tem. Mas é a frequência. E hoje em dia, o que a gente mais vê é uma frequência absurda do princípio do fim. Né? A gente está no começo do final da história da humanidade. E a gente tem alguns pontos, assim, essenciais. Alguns pontos que serão o diferencial, assim, maior entre nós, o povo remanescente, que você pode lembrar de outras lições, e a mensagem também que nós temos a levar, o papel que nós temos a cumprir. Então, a gente vai agora passar para as meninas com a nossa primeira pergunta, que ela diz assim, você pode acompanhar também na sua lição. Diz assim, haverá grande polarização no mundo. Nós já estamos vendo isso. Você não está percebendo muita polarização. Vamos ficar um pouquinho mais atentos, porque o que a gente não deixa de ver é polarização. E a gente não pode esquecer que não existe terreno neutro nesse mundo. Tal coisa assim, vou ficar em cima do muro. Não existe. Então, o mundo ele é polarizado. Então, haverá, como já existe, muita polarização no mundo. Porém, ambas polarizações elas vão contribuir para enganar a humanidade. Todos os extremos, eles são destrutivos. Nós não podemos nem para um lado nem para o outro. Como diz na lição de domingo, vai ter um lado de um amor assim, de uma coisa extrema, de que Deus é amor, a graça, tudo, mas sem o peso real do que esse amor exige, do que uma aliança exige. E vai ter um outro lado, em uma coisa propriamente humana, propriamente carnal. A gente vai viver nesses dois extremos. E com nós, quanto cristãos, quanto jovens, quanto adventistas, como a gente pode encontrar esse equilíbrio ideal para nos mantermos firmes? Porque os extremismos, eles nos levam para fora do caminho. Eles nos desviam para a esquerda ou para a direita. Nós precisamos ser firmes no caminho. Então, como podemos encontrar este equilíbrio? Olha, eu acho que o que você falou é muito real e acontece com uma frequência gigantesca hoje em dia. É uma pergunta, uma lição muito... Mas um merchan especial, né? Porque a Noemi falou, eu também concordo. É uma lição muito atual pra gente, muito importante. O que pode fazer com que a gente tenha esse equilíbrio é a conexão com Deus. Deus, ele vive nesse sentido do equilíbrio, saber ter esse discernimento. Lógico, só um parênteses, não é um equilíbrio que vá contra o que ele fala. Não, é um equilíbrio dentro dos valores e princípios. Ponto. Né? Nesse sentido. Então, uma coisa não tira a outra e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante, pensando nisso tudo, a gente estar firme e se preparar hoje, né? Porque, como você falou, só vai piorar, fato. Mas a gente também não tem que se preocupar
porque Deus permaneceu fiel até o fim com essa igreja, como a gente viu lá na lição número 10. Então, não é um motivo para a gente se preocupar, mas a gente precisa também fazer a nossa parte hoje, que é estudar e procurar, e não ficar, né, como é que pode dizer, na superfície, mas sim estudar profundamente a palavra de Deus, né? E isso é uma coisa muito importante. Então, eu acho que a gente entender realmente no que a gente acredita. Porque senão a gente vai ser levado com o vento, vai ser possível enganar, né? Então, fala que nos últimos dias, se as coisas estariam tão, assim, complicadas que daria para enganar até os escolhidos, né? Isso não vai acontecer, mas, enfim, nesse sentido que eu quis trazer. Então, eu acho que é algo muito interessante e importante, porque a gente tem que se firmar em Deus hoje, em um detalhe, porque a gente fala assim, mas eu tô firme, então tá tudo bem. Não, e você tem que permanecer firme. Os eventos finais não é sobre, como é que eu posso dizer, intensidade, mas é sobre a constância e a intensidade, todos os dias, né? E também o pastor Josanã, ele traz um tema muito legal que eu gosto bastante no livro Herdeiros do Reino. Fica a dica para você ler na sua casa, que é sensacional, eu gosto bastante. Ele fala sobre a importância dos nossos momentos ordinários com Deus. A gente quer viver aqueles momentos de uau, Daniel na cova dos leões, os discípulos e tudo mais, mas a gente não está disposto a viver os momentos ordinários. E para que Daniel, os discípulos e tantas outras pessoas da Bíblia vivessem momentos extraordinários com Deus, eles tiveram que viver o ordinário. E esse ordinário que faz a gente estar firme. Porque no dia a dia, não, a prova, ela é uma consequência do que você já estava firme antes, né? Na minha opinião. Tipo, ela fortalece ainda mais, mas se eu não tô firme, você vai para outro lado, entende? Então, acho que é muito importante a gente encontrar esse equilíbrio com um relacionamento com Cristo e buscar isso todos os dias, não só uma vez na semana ou só 3 vezes na semana quando a gente vai pra igreja, né? É uma questão, uma necessidade diária de fortalecimento. Porque se a gente depender só do que a gente pensa, do que a gente faz, a gente vai acabar sendo levado pelos pensamentos humanos, pelas coisas do mundão, né? Que não tem necessidade. Olha, complementando um pouquinho do que a Elisa falou, tem um texto que me chama muita atenção. No meu devocional, eu estava lendo Isaías, né, há alguns dias, e tem um texto que eu até marquei, coloquei no post-it, colei aqui bem perto de mim, e tá em Isaías 59, versículo 19, que diz assim: quando o inimigo vier a entrar como uma inundação, o Espírito do Senhor erguerá um estandarte contra ele. Então, olha só, essas polarizações, esses enganos, é como se fosse essa inundação. Então, vem com tudo, e quando a gente tá ali distraído, muito facilmente a gente pode acabar se afogando na inundação desses enganos e dessas ciladas de Satanás nesse presente momento, né? E nesses momentos que virão. Mas aqui diz, olha, esse verso acaba de uma maneira muito linda, porque diz que o Espírito do Senhor erguerá um estandarte contra ele. Então é como se nós tivéssemos a proteção de Deus diante das inundações de enganos e polarização do inimigo. Porque claro que a gente percebe que se a gente não tiver a proteção de Deus, não há esperança. E se nós não nos determos a essa dependência de Deus, a comunhão diária, relacionamento, nós vamos acabar sendo influenciados, né, por essa polarização, por esses enganos. Por quê? Porque muito facilmente nós temos a tendência de ir para um extremo. Em tudo. Porque a gente pensa assim, ou é 8 ou 80. E realmente tem coisas que realmente são. Mas tem outras que nós precisamos ser flexíveis, né? Porque se a gente pensa que tudo gira em torno do eu acho, do eu quero, nós vamos ser decepcionados. E hoje a gente vê que há muito as pessoas que se vitimizam, né? Mas eu sou assim por causa daquilo ali, porque aquilo ali... E a gente vai justificando muitas vezes as nossas crenças, ideologias, comportamentos que não condizem com a palavra. E a gente sabe disso, o pecado, ele não pode ser justificado. E hoje, qual que é a intenção de Satanás? É fazer as pessoas verem a Deus como um Deus cruel, um Deus tão cruel que, tipo assim, você pecou de novo, você nem pensa em chegar aqui perto de mim.
Não, sei não, eu quero de você, ó, impecabilidade. Que isso, você caiu? Não, agora. Às vezes eu até te amo, mas um pouquinho menos. Então, muitos têm essa compreensão de Deus, como se o amor dele não fosse incondicional. Não depende do que eu faço ou deixo de fazer. O amor de Deus é constante. Isso é muito lindo. Mas ele também quer trazer um outro extremo de, não, Deus é tão amável que você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, quando você achar que deve fazer. E assim, estando em um polo ou em outro, nós estamos em dois extremos. E a irmã White diz que quando o inimigo não consegue nos prender no fogo do fanatismo, ele nos traz para o gelo da indiferença. Então, tanto fariseus quanto saduceus se uniram para crucificar Jesus. Então, tanto liberais quanto fanáticos crucificam a Cristo. E isso eu estou falando na questão da religião. Mas há esses extremos em tudo. E a gente precisa saber no que de fato a gente deve ser extremista no sentido de ser conservador, né? Tá convicto naquilo. Ou em que momento eu posso ser flexível. E aí é como Elisa falou, eu preciso ir para a Bíblia. Não é o que eu acho, eu não tenho que me embasar no meu sentimento, porque ele é inconstante. Mas eu tenho que me basear na Bíblia, porque a Bíblia é constante. Então eu creio que é como podemos encontrar o equilíbrio sendo guiados pelo Espírito Santo. Tendo a palavra de Deus como a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Verdade, assim, vou resumir, né, por exemplo, a nossa tirinha. A tirinha, ela já começa assim, né? 2 momentos de confusão, a serpente dizendo uma coisa e o homem dizendo outra coisa. Mas a Bíblia nos diz, o ser humano viverá de tudo que procede da boca do Senhor. Né? A gente vai ser alicerçado, a gente vai ser direcionado pela palavra de Deus. Como vocês disseram, foi perfeito isso. A gente só vai encontrar o equilíbrio na palavra. Jesus, quando ele veio para essa terra, ele veio exatamente porque ele viu essa polarização, ele viu essa diferença e disse, gente, eu preciso fazer vocês enxergarem as coisas como elas são. As coisas da maneira correta. Se a gente não se apegar à palavra de Deus, a gente não recebe o Espírito Santo para ter direcionamento. Vai falar sobre isso já já. E quando vocês falam dessa parte da palavra, me lembra muito Josué 1, porque muita gente só se apega a Josué 1:9. Já é forte, corajoso e tal. Porque Josué 1:8, Deus fala para Josué como é que ele vai ser forte e corajoso. Porque em Josué 1:8 ele diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, a base de tudo, a base de você ser forte e corajoso, a base de você ter a certeza de que o Senhor está com a gente. Porque os remanescentes, eles não são fortes pela própria força. É o Senhor, o mesmo Senhor que fortalece o povo há anos, há milhares de anos, que fortalece o povo dele, é o que continua nos fortalecendo. Então, a gente precisa ter confiança na palavra, leitura na palavra, porque algumas coisas não vão necessariamente acontecer na nossa vida, mas promessas cumpridas na palavra de Deus nos dão confiança para a gente seguir. Então, perfeito. E aí, seguindo, né, vamos para a nossa próxima pergunta, que é a total relação com o Espírito Santo. É impossível, e a gente já falou, não lembro quando foi que a gente falou, mas eu lembro de ter falado com a Alice alguma coisa, que a gente comentou sobre não existe derramamento do Espírito Santo sem a palavra de Deus. E não existe alguém cheio da palavra de Deus que não tenha o Espírito Santo. Não são coisas separadas, né? Não tem como. Alguém dizer, não, mas eu sei muito da palavra, mas eu não acredito no Espírito Santo, ou algo assim. Eu não, eu sou cheio do Espírito Santo, mas sei a Bíblia meio assim. Não existe distinção, são coisas juntas. E no período final da história da nossa humanidade, que já estamos vivendo, qual é a função do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias? E como ele será manifestado? Porque isso é algo que gera muitas coisas sobre essa manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, como será esse processo? Acho que uma primeira coisa que é muito importante a gente ver, que até falou, acho que no segundo dia dos 10 dias de oração desse ano, que é a de santificação, lá falava sobre a questão de que, primeiro, o Espírito Santo ele não é uma emoção, não é uma forma sentimental, mas é uma questão racional. Então, você não vai receber o Espírito de Deus e tipo, recebi, tô nessa. Não é assim. Deus é sério, não existe essa questão. A gente sabe que é muito... Primeira coisa, falei várias coisas, mas uma coisa que é importante também é a seguinte, de que não é, por exemplo, que você vai receber o Espírito Santo porque tá todo mundo naquele pacotão, tá todo mundo no dia lá na igreja, recebeu o Espírito e foi todo mundo, não é assim.
só recebe aquele que estudou e procurou. Que é muito bacana a gente falar assim, então eu vou me agarrar na irmãzinha X, porque ela estudou e tal, ela dá um monte de estudo bíblico, eu vou com ela. Não, não é assim, entendeu? É uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração, que a gente vai receber se a gente estiver buscando. E a manifestação do Espírito Santo, o derramamento, a chuva serôdia, que a gente tanto clama por ela e pede por isso, ela virá para potencializar ainda mais como é que pode dizer? O envio da mensagem para as pessoas. É uma White que fala que vai ser muito maior do que o Pentecostes, em que em uma pregação milhares e milhares de pessoas serão convertidas. Mas como a Noemi muito bem disse, não é por causa da gente que a pessoa vai ser convertida, não. Porque se depender da gente, não é sobre a gente a mensagem, mas nós somos os instrumentos em que Deus usa para que isso aconteça. Então o Espírito Santo estará em nós de forma que todas as coisas que a gente for fazer, as pessoas vão perceber Cristo em nós, não só isso, mas nesses momentos de pregar, a mensagem do Evangelho vai ser algo muito maior e impactante. Aí existe a questão, será que a gente tem se preparado para isso como povo adventista do sétimo dia? Tem um livro sensacional, que por acaso eu descobri que a Gabi também está lendo, só que ela não sabe que eu estou lendo, que é o Verdadeiro Reavivamento. É ótimo esse livro. A gente começou a ler aqui por causa do PG, no Ministério Pessoal na minha igreja. E aí lá fala muito sobre isso. A irmã White, ela é bem firme e tá certa de ser firme, de falar assim, igreja, nós vamos acordar do sono que nós estamos tendo, ou a gente vai levantar e vai fazer a obra ser finalizada? Não a gente vai fazer finalizar, mas enfim, a gente vai tomar isso para si e vai fazer. Então, eu acho muito interessante. E aí, eu até queria aproveitar, eu não ia fazer isso, mas lembrando já sobre isso, no último trimestre, a gente teve a lição dos mártires, que foi, acho que, uma das que mais me pegou, assim, bastante sobre a liberdade. E lá na parte de domingo, que foi o dia favorito, ele fala sobre... tem o comentário da irmã White, que está no capítulo 2 do livro Grande Conflito. E ela fala uma coisa muito importante pra gente. Sobre a questão sobre o reavivamento e o poder da igreja. Ela fala o seguinte: a igreja do nosso tempo, ou seja, de 2024 hoje, ela não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Jesus e dos seus apóstolos. Por conta do espírito de transigência com o pecado, por serem a verdade da Bíblia tão indiferentemente considerada, e por haver tão pouco do real cristianismo na igreja, que o cristianismo ele é aparentemente tão popular. Tão popular no mundo. Haja um reavivamento verdadeiro. O verdadeiro foi eu coloquei, desculpa, eu falo reavivamento, mas, né? O reavivamento da fé e o poder da igreja primitiva, que é o Pentecostes, que foi o Pentecostes, né? Pra gente ser a chuva serôdia, e o espírito de opressão reavivará recendendo-se as chamas da perseguição. Então, primeiro acontece também a vinda do Espírito, o evangelho é pregado a todo mundo, toda a tribo, nação, vocês entenderam? Todo mundo, povo, nação, tribo, língua e povo. E então as coisas vão acontecer. E a gente tem se preparado como igreja para isso? Mas Elise, você falou que vai vir perseguição. Mas a gente não precisa se preocupar com isso. Deus, ele cuida do seu povo em todos os momentos. E se a gente teme a perseguição, a gente ainda não entendeu quem Deus é e o poder que ele tem. Porque se Deus venceu, se ele está conosco, a gente não precisa temer. Porque ele é verdade. E vindo isso, nós estaremos ainda mais perto de casa. E na perseguição, nós estaremos ainda mais firmes uns com os outros e com Deus. Né? Nesses momentos de crise, qual que é a normalidade acontecer? A gente se dividir ou a gente se unir ainda mais? Né? Então, nossa, desculpa, a pergunta era eu fui para outro planeta, né? Mas enfim, eu acho que de certa forma teve a ver, né? Então eu acredito que é nesse sentido. E também, como eu falei já antes, mas é sempre importante lembrar, não é a gente que vai converter as pessoas nesse momento. E nem agora a gente converte, não é a gente que converte, mas sim é o Espírito de Deus, e ele nos dá a oportunidade de nós fazermos parte da obra e da missão, e ele atuar em nós e por meio de nós. Que maravilha! Tem um texto bíblico em Provérbios 24, 19 e 20 que diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Quando a gente fala de lâmpada na Bíblia, a nossa mente já vai lá para Mateus 25, as 10 virgens. Então aqui está dizendo que os ímpios não vão ter as suas lâmpadas acesas no tempo de crise. A lâmpada nos tempos bíblicos, ela é considerada ali como algo que tem total
ligação com a obra do Espírito Santo. Por quê? Porque a lâmpada só poderia se manter acesa por meio do azeite. E na Bíblia, o Espírito Santo é simbolizado pelo azeite. Então, isso significa que sem o Espírito Santo, nossas lâmpadas se apagarão. Não vai haver fervor em nossos corações se nós não tivermos azeite de reserva. E não é só o azeite assim, eu tenho um pouquinho aqui, assim, não é uma comunhão superficial, não adianta. No tempo de crise, não é suficiente. Por isso, nós devemos buscar o Espírito Santo continuamente. E é interessante, lá em Efésios 5, em que Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo. No livro Passos para o Reavivamento Verdadeiro, o autor do livro, ele vem destrinchando esse texto, e ele me levou a uma reflexão muito interessante. Enchei-vos dá essa ordem de imperativo e algo que denota continuidade. A verdade é que nós somos vasos vazios, somos como peneiras. Nós precisamos constantemente estar nos enchendo. E o que eu me enchi hoje não vale para amanhã. E o que eu me enchi ontem não vale para hoje. Então, essa importância é buscarmos continuamente o Espírito Santo. Não é ter uma comunhão superficial, sabe? E uma outra coisa interessante é o que a irmã White escreve ali na meditação, Este Dia com Deus, página 294. Ela fala assim, é nosso privilégio, por meio de diligente estudo da palavra, aprender em que ponto não estamos revelando os princípios dessa palavra em nossa vida diária. Então, eu devo estudar a Bíblia não buscando achar nela o que eu acho que é ideal, mas buscando achar nela o que ela vai me mostrar que é ideal, para que eu comece, então, a repensar os meus conceitos, as minhas visões, a minha vida. E ela diz assim, ao nos esforçarmos por alcançar a perfeição que Deus deseja para nós, de maneira imperceptível a nós, a imagem de Deus será revelada em palavras, obras e espírito. E o humano será moldado pelo divino. E a gente vai para a pergunta, como que o Espírito Santo é manifestado? Pela transformação do caráter. E isso acontece de maneira imperceptível. E é fato, isso também está claro na Bíblia e no Espírito de Profecia, que quanto mais próximo de Jesus e quanto mais pertencentes ao Espírito Santo, quanto mais o Espírito Santo possui de nós, mais imperfeitos nós nos veremos. Mais cheios de faltas nós nos veremos. Então, se a gente acha que nós estamos cheios demais, é porque, na verdade, o nosso estado é preocupante e nós estamos vazios. Então, por isso que nós precisamos ter o Espírito Santo. E não só um pouquinho, mas ter ali a chuva, né? Chuva demonstra que não é apenas algumas gotas, mas é uma inundação ali de poder. E é isso que nós precisamos. A nossa maior necessidade, como a Elisa falou da igreja atual, né? É do derramamento do Espírito Santo. E só tem como ele nos encher se nós estivermos vazios. Então, constantemente precisamos nos encher dele e buscá-lo de todo o nosso coração. E ele vai ser manifestado em tudo que falarmos, vestirmos, pensarmos, no nosso olhar, até mesmo no que a gente come, em tudo. Sabe? Isso vai se refletir na nossa vida, porque pelos frutos nós podemos conhecer. Perfeito, meninas. Até na lição de quinta diz assim, que os remanescentes, eles são aqueles que onde quer que ele vá, eles vão. Tudo que ele promete, eles reivindicam. Jesus é seu capitão, seu líder e salvador. O caráter deles reflete o caráter de Cristo. E a vida deles de fidelidade será recompensada com o selo de Deus. Vai menos sobre a gente, né? E mais sobre eles. E quanto mais próximo a gente está disso, tudo que é de bom a gente reconhece. Não, tudo que é de bom em mim é Cristo. Né? Tudo provém dele. E seguindo aí tudo que a gente falou, vamos agora para uma dica de UIC para vocês. Vou recomendar para vocês, nossa dica de UIC de hoje, o livro Eventos Finais. A versão que eu tenho, ó, ela é do tamanho da minha mão, gente. É pequena, mas é realmente uma bênção, um instrumento de Deus.
Esse livro, na verdade, ele é um compilado de vários escritos da irmã White. E, assim, fala sobre tudo. Literalmente todos os eventos finais que nós vamos aí... já está chegando, mas o que vamos ver. Fala da última crise na Terra. Fala do estilo de vida, né? E as atividades dos remanescentes. Qual é o estilo de vida que nós temos que ter? Sobre a vida devocional, vida campestre, o pequeno tempo de angústia que a igreja vai ter. Parecerá que a igreja vai cair, mas não vai. A sacudidura, a chuva serôdia, o fim do tempo da graça, a volta de Cristo, a herança dos santos, entre outros. Então, assim, é um livro, devia ser um livrozinho de cabeceira, né? Ele é um compilado. Então, quando você lê, você pode talvez querer ler os outros, né? Quando, por exemplo, ele fala aqui de testemunhos para a igreja. Então, se você tiver interesse, vai lá e lê testemunhos para a igreja completa. Então, ele, acho que às vezes abre, você lê um trechozinho dele e você, ai, não quero ler esse livro completo. Então, ele é um direcionador, um compilado muito bom. E eu até queria ler um trecho, que é do capítulo 5, que fala da vida devocional do remanescente. É bem o que as meninas já falaram aqui. Que diz assim: a única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. A gente fala muitas vezes nós somos nossos piores inimigos, porque temos uma luta constante contra a nossa natureza. E já vamos pegar o gancho para a última pergunta, que é como os remanescentes poderão resistir aos últimos ataques de Satanás. Porque os ataques de Satanás virão de fora, mas muitas vezes será uma luta constante contra a nossa própria consciência, contra a nossa própria natureza, contra o nosso eu acho que, né? Quando vamos carregados com as nossas ideias ao abrir a Bíblia. Infelizmente, se você tiver com uma ideia errada, às vezes você consegue achar respaldo bíblico para apoiar essa sua ideia errada. Porque, infelizmente, os nossos olhos ficam cegos e a gente consegue tirar texto fora do contexto para apoiar uma ideia totalmente errada. Então, como a gente pode resistir aos últimos ataques de Satanás? Eu acho que o discernimento espiritual é algo fundamental. Então, pedir isso, clamar pelo Espírito de Deus, nos ajudar. A gente viu também sobre os anjos, que eu achei muito legal nas últimas lições, que fala que existe o anjo que vem quando você está lendo a Bíblia para te ajudar, te orientar. Então, pedir para que todo o céu esteja por você nesse momento. É desejo do céu estar te apoiando e te ajudando. Além disso, eu também vejo que é muito importante que a gente seja... que memorize as palavras da verdade no nosso coração. Como a Gabi falou, como a gente já conversou em outros dias, é importante que a gente tenha isso claro no nosso coração. Porque nós só vamos vencer o inimigo assim como Cristo fez, conforme o está escrito. Então, ter muito claro quem você é em Cristo é muito importante. Quando vier as tentações e as coisas ruins, né, que acontece, que nem a caminhar a Cristo foi muito importante para mim. A irmã White é bem clara de falar que Satanás ele vem para te julgar, para te derrubar, fazer você cair, mas você fala assim, sim, sem Cristo eu realmente sou pecador, mas com Cristo, Ele que me libertou, Ele que me salvou. Então, na mente, é bem delicado, mas a gente precisa estar respaldado pela palavra de Deus e por meio dela vencer o mal. É ela que faz a gente vencer por meio do sangue de Cristo. Então, pedir discernimento espiritual para Deus é algo fundamental nesse tempo. Eu acho que não tem como a gente estar assim e não ter. Inclusive, desculpa, gente, já que a gente está nessa vibe de pedir discernimento espiritual e tudo mais, a gente tem um grupo especial no WhatsApp e você pode fazer parte. A gente manda semanalmente, a Gabi manda semanalmente orações, uma oração, um tema específico para a gente estar orando, que é o projeto Unidos em Oração, para que você e a gente que está aqui possa estarmos juntos, unidos no mesmo propósito em oração. A gente já orou sobre o discernimento espiritual também, não foi, amiga? A gente também está orando sobre pedindo a presença do Espírito Santo. Então, fica aí o convite para você também participar com a gente. O batismo do Espírito Santo, né, amiga? Eu falei. Arrasou. Exatamente. Então, fica a dica para você participar com a gente. E também, como a Noemi disse, a gente conversou para você também, você mesmo ter o seu momento com Deus, porque isso é muito importante. Não é uma coisa que simplesmente a gente ouvindo as coisas sábado que a gente vai absorver. Não, a gente precisa a gente mesmo estudar. Nós precisamos por nós mesmos buscar. Porque a salvação, ela é individual. E nós precisamos ter a nossa experiência com Cristo. Por que você bate tanto nessa tecla? Porque eu acho que é importante. Quando você tem um encontro pessoal com Deus, isso muda completamente a sua vida. A partir daquele dia e toda a sua o restante da sua jornada cristã, ela não vai ser mais a mesma. Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla. Tenha você no seu encontro pessoal com Deus. Perfeito. Elisa,
E Noemi, né? É muito interessante quando a gente analisa o Salmo 91, verso 1, na versão King James. Então, o Salmo 91, verso 1 fala assim: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra da Onipotência. Eu direi do Senhor, tá no verso 2, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, e nele eu confiarei. E aí aqui continua dizendo, no verso 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Então, como se manter inabalável? Habitando no lugar secreto do Altíssimo. Fazendo de Deus o seu refúgio, a sua fortaleza. Não é uma pessoa o seu refúgio, não é o celular e as redes sociais o seu refúgio, não é o dinheiro o seu Deus. Porque se for, eu lamento, mas não tem esperança. Mas se o seu refúgio, a sua fortaleza for Deus e o seu lugar de habitação for na presença de Deus, então você já venceu. Porque Jesus, ele disse, eu venci o mundo. E por que quer dizer isso? Simplesmente porque ele venceu. O que isso tem a ver com a gente? Ele disse isso porque isso tem a ver totalmente com a gente. Ele está dizendo, em outras palavras, você já venceu também. Eu venci por você. Mas eu não quero só vencer por você, eu quero vencer em você. E a gente se pergunta, Gabi, mas isso aí é muito linda na teoria. Vamos para a prática? Vamos. Lá em Mateus 6,6, o próprio Jesus diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então a gente fica assim, uau, como a Bíblia se complementa. Davi, lá no Salmo 91, lugar secreto do Altíssimo. Mas Jesus, sabe qual que é o lugar secreto? Eu vou contar pra você. É onde você está de velha. É onde você não deixa nada ao redor te atrapalhar. É onde você abre o seu coração para Deus. É onde você derrama a sua alma no altar de Deus. Porque não tem como a gente querer obter grandes vitórias no futuro. E hoje nós temos perdido pequenas batalhas. Então, assim, eu entendo que tudo é uma questão de prioridade. E se eu tenho buscado o Senhor em primeiro lugar hoje, eu vou estar sendo fortalecida hoje, para que amanhã eu possa ter vitória também. Porque é algo gradual. Não que eu busque hoje e aí amanhã eu vou estar confortável, não. Mas porque eu vou ter um senso da dependência de Deus. E ter uma relação diária com Deus leva a uma entrega permanente. Nós começamos a entender que nós não podemos nada por nós, como a Noemi falou, não é nossa força. O que Paulo falou? Tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. E quando Paulo olhava para si, ele falava assim, miserável homem que sou. Mas quando ele olhava para Cristo, ele pensava assim, onde abundou o pecado, sempre abundou a graça. Então é receber essa graça todos os dias, é se refugiar no lugar secreto altíssimo. E ali no dia de quinta-feira da nossa lição, há alguns versículos bíblicos falando sobre o remanescente. E ali traz o versículo de Apocalipse 14, verso 4, que diz que os remanescentes seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Será que nós temos seguido os nossos sentimentos, as nossas ideias, a nossa cosmovisão, o mundo, a maioria, ou o Cordeiro? Porque se nós queremos seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá, lá na eternidade, isso tem que começar aqui. E aqui também diz que os fiéis, eles lavaram suas vestes, alvejaram no sangue do Cordeiro. Como que isso acontece? Tendo a justiça de Jesus a cada dia. Não é só a santificação que é uma obra diária, a justificação pela fé também. Ela acontece no momento, sim, mas ela precisa se renovar todos os dias. Todos os dias nós precisamos morrer para o nosso eu e viver para isso não é fácil. Porque a gente que ali no Apocalipse também diz que, no Apocalipse 12 diz que eles não amaram a própria vida. Isso significa o quê? Que não vivia mais o eu. Mas como Paulo em Gálatas 2:20, Cristo vive em mim.
E a nossa vida tem que ser aquela. Então, como resistir? Com Cristo, em Cristo. Nós estando em Cristo e Cristo estando em nós. Não tem uma outra, não tem um outro caminho, não tem uma outra opção. Ou é Cristo, ou é Cristo e nele, ou então nós não temos a vida. É verdade. E eu acho bonito, assim, quando fala, né, Cristo é o único. Mas, assim, cada um vai ter os seus caminhos que vão levar a Cristo. Algumas pessoas vão passar por dores pior do que outras. Alguns remanescentes irão morrer antes da volta de Jesus, mas todos serão restituídos naquele grande dia. Os que estiverem vivos serão glorificados e os que serão ressuscitados já serão ressuscitados em glória. Então, assim, todos, né, mesmo que passem por momentos mais difíceis, mas todos serão restituídos neste grande dia. E para a gente encerrar, quero ler um trecho lá de sexta-feira, que diz assim: a grande obra do Evangelho não será concluída com menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início da proclamação do Evangelho, se cumprirão novamente na chuva serôdia, na conclusão dessa obra. Mas a gente pode dizer, mas o pessoal lá mais antigo teve mais poder, teve mais... Não, o mesmo poder concedido a eles será concedido para a gente. E venhamos e convenhamos, nós temos muito mais oportunidade, nós temos muito mais acesso, nós temos muito mais facilidade do que eles tiveram. Para a gente já está tudo mastigado, já está tudo pronto. Quantas lições nós temos, quantos livros nós temos. Então há uma grande obra a ser feita e que essa obra ela seja primeiramente feita todos os dias na nossa vida, né? Como a gente falou de tudo aqui, seja uma coisa de todo dia. Ah, porque eu já fiz ontem, porque ontem não existe mais, a gente só tem o hoje, né? Para estarmos juntos. Como a gente fala, a gente vê na Bíblia, aquele que estiver de pé, cuida para que não caia. Porque grandes coisas virão, uma grande tribulação virá. O nosso inimigo ele está irado porque ele já é um inimigo derrotado. Então, como ele não pode vencer, ele quer tirar quantos vencedores ele puder tirar da vitória, ele vai tirar. Quantos remanescentes ele puder tirar do caminho, ele irá tirar. Então, que nós possamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor. Meninas, querem fazer alguma consideração final? Tudo certo? Então, para a gente encerrar, vamos fazer uma oração. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de falar um pouquinho do estudo dessa lição, falar um pouco da tua palavra, de falar do que o Senhor deseja para as nossas vidas. E o que o Senhor mais deseja para a gente é uma vida de comunhão com o Senhor. Porque o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá uma paz que excede todo entendimento, o Senhor nos dá um equilíbrio perfeito diante de tanta divisão que existe no nosso mundo. Então, por favor, nos fortaleça. Por favor, nos dê prazer diante da tua palavra, que nós tenhamos cada vez mais fome e sede da tua presença, que possamos ser achados firmes, possamos ser achados valentes naquele dia. Durante todo o período de tribulação, que nós sejamos aqueles que estão alicerçados no Senhor. Cuida de cada um de nós, de cada um que está assistindo aí na sua casa, aí na sua igreja. Fortalece o teu povo. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agradecemos a todos vocês, né, que assistiram. Agradecemos a Elisa, a Gabi, que estiveram aqui com a gente. Não deixe de seguir a DYC, né, nas suas redes sociais, está acompanhando. Como as meninas falaram, temos um grupo no WhatsApp sempre compartilhando mensagens, grupos de oração. Então, é um ministério aí que você pode se envolver bastante. No nosso Instagram tem muito conteúdo para você aprender nos destaques, tudo nos posts. Tem o nosso canal no YouTube, então tem muito material aí, como a gente falou, para você poder se aprofundar na palavra de Deus. Semana que vem a gente se encontra de novo, encerrando o nosso trimestre. Mas não deixe de lembrar, né? Esteja com a gente, participe com a gente, para que possamos encerrar esse trimestre na presença do nosso Deus, compartilhando um pouquinho do que a lição nos ensinou. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Sai de pessoal.